Entrevista. Um dos assuntos mais polêmicos nos últimos tempos é a reforma trabalhista e suas possíveis consequências, né? Muitos boatos, muito disse-me-disse, e as pessoas acabam se aproveitando disso para tumultuar mesmo o meio de campo, né? O tema vem gerando, assim, uma enorme insegurança dos que trabalham de carteira assinada. A Lei 13.467, ela entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017, então tem pouquíssimo tempo. E alterou alguns pontos da CLT, muitos deles ainda desconhecidos pela maioria dos trabalhadores. E é importante, né? Quem não exige seus direitos não tem direito de tê-los, e para tê-los a gente precisa, né, conhecer mesmo. Os principais pontos da reforma, para a gente saber, entender aí, né, de uma forma bem sucinta mesmo, a gente vai falar e conversar aqui com o advogado especialista em direito do trabalho, doutor Luiz Fernando Neves. Bom dia, bem-vindo ao programa Mulher Brasileira. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Bom dia. Tudo bom? Feliz ano novo. Igualmente, tudo bem. Doutor, no caso aqui, os pontos polêmicos dessa reforma, né, as pessoas normalmente pensam logo na aposentadoria, a coisa que mais se fala quando é questão dessa mudança daí. Mas quais são os principais, assim, destaques que está deixando tanta gente em alvoroço e algumas pessoas, assim, mais maledicentes aproveitam também para tumultuar o meio de campo, né? Olha, o principal hoje que está sendo veiculado pela imprensa é a questão da dificuldade do acesso na justiça do trabalho, em virtude da gratuidade de justiça que antes era concedida praticamente para todos os trabalhadores e hoje já existem algumas questões que dificultam um pouco esse acesso à gratuidade de justiça. Também outra questão em relação à procedência dos pedidos, né? Aqueles pedidos que forem improcedentes, que não tiverem ganho, né, na causa, eles poderão fazer o trabalhador pagar os honorários advocatícios e até as custas judiciais. Então isso, na minha visão, é o principal fator que está dificultando nesse momento. Ah, sim, porque realmente, dependendo da situação e dependendo do poder também, a gente sabe que existe uma questão de poder aí, e obviamente quem pode mais normalmente são as empresas, né? E depois custear um processo não é coisa pouca. Agora, o seguro-desemprego, que as pessoas também se preocupam muito, porque é aquele momento quando a pessoa vai, né, fica sem chão, e aí ela já não tem mais aquele socorro da forma que era. E as pessoas estão comentando, dizendo que acabou definitivamente, acabou mesmo. Não. O seguro-desemprego continua da mesma forma. A única mudança que teve foi que houve agora mais uma modalidade de rescisão contratual, que é de comum acordo. E nessa modalidade, se for feita a dispensa entre o empregado e o empregador, não existe o seguro-desemprego. Entendeu? Somente nessa modalidade junto com o pedido de demissão. Ah, tá. Com pedido de demissão, a pessoa, no caso, fica isento dele, né? No caso, se o empregado pedir demissão, ele não tem direito ao seguro-desemprego, correto? E agora, com essa demissão, essa dispensa por comum acordo, também não terá direito ao seguro-desemprego. Então, no caso, é realmente o que pesa muito para as pessoas nessa mudança todinha, né, de facilitar a ajuda do trabalhador. Tem aqueles terceirizados que a gente sabe que hoje em dia é uma coisa muito comum nas empresas, né? A gente percebe que até as empresas públicas estão fazendo muito isso, a gente vê aí pelas ruas, né, empresas que a gente costumava ver estatais. No caso, como é que fica a situação dessas pessoas em relação a esses direitos que também eram iguais, né? Agora também tem uma diferenciação feita também, né? Sim, mas assim, o importante é dizer que os direitos permanecem iguais em referente ao empregado da empresa mesmo, contratado diretamente com a empresa, e o empregado que é contratado pela terceirizada para prestar serviço para tomadores de serviço. O correto é que eles tenham os mesmos direitos. Entendeu? Tá, licença maternidade, vale transporte, refeição, aquelas coisas todinhas que são atribuídas. Sim. Se a gente tem um exemplo, se um empregado ele tem um contrato direto com uma empresa, a tomadora de serviço, e ele tem direitos a vale transporte, vale alimentação, se o empregado terceirizado que também prestará serviços para essa empresa realizar a mesma atividade, ele também terá que ter os mesmos direitos.
funcionário não direto, pode ter né? diferenciação entre os empregados. Uhum. Agora, porque então tá direitinho licença maternidade também, que é uma coisa que preocupa muito, principalmente as mulheres, né? Porque acabam ficando visadas nesse período. Mas no caso, por exemplo, a gente tem uma cláusula aí que foi colocada, né? Uma parte que fala sobre flexibilidade do trabalho, carga horária, trabalho em casa, enfim, que é contabilizado também. É a mesma coisa também para o terceirizado também? Sim, sim. A questão do trabalho em casa, que é o teletrabalho, também é chamado de home office, ele tem que ser regulado junto no contrato de trabalho mesmo. Na questão do contrato tem que ter uma cláusula específica falando e regulando as questões do home office. Esse contrato não tem controle de jornada, entendeu? Então, assim, analisando essa questão, eu posso sugerir que o empregador de fato não dê mais horas extras ao seu empregado, entendeu? Essa é a maior preocupação dos advogados, porque a lei, ela deixou aberta essa questão, falando que o empregador não precisa controlar a jornada do seu trabalhador, do seu empregado que esteja laborando em sua residência, entendeu? E normalmente as pessoas ficam em dúvida, e é contabilizado. Se a pessoa fora do horário de trabalho recebe instruções de trabalho, questões de trabalho, por exemplo, por zap, por e-mail, ela deve guardar isso também como documento, porque aquilo consta, não é? É trabalho. Ela está sendo... porque é uma dúvida que teve até um ouvinte que perguntou, falou, mas eu estou em casa, fora do meu horário de trabalho, não sei o que, eu recebo o zap pegando informação, falando sobre trabalho, e eu não estou trabalhando, quer dizer, no horário que seria de lazer ou de folga, ela tem que guardar esse e-mail, printar o WhatsApp dela para poder justamente se utilizar disso, porque aquilo ali vai constar como horário de... É uma questão nova. Assim, a nossa justiça, o trabalho, ainda não tem decisões que tratam muito sobre esse assunto. Então a gente vai saber o que será definido entre os tribunais com o passar do tempo. Mas hoje a lei diz que o empregador não precisa controlar a jornada do seu empregado. E no caso dessa contratação, assim, daqueles que, por exemplo, prestam serviço, mas não é de constância, né? Tem aqueles que são diários, né? E tem aqueles que são por escalas. Quem é o intermitente, contrato intermitente? No caso, é também baseado no contrato que é feito, com todos esses detalhezinhos, ou não ele entra no contrato comum, feito com os outros também, como a gente comentou agora? Não. Sobre o contrato intermitente, que as pessoas estão falando como bico legalizado, por quê? Porque existia já isso, essa contratação intermitente já existia, só que não era algo que estava previsto em lei. Hoje está previsto em lei. Então, o empregado, ele só vai receber pelas suas horas trabalhadas, entendeu? Como o bico então, mesmo, né? Né, que a pessoa faz. Ela não vai ter aqueles direitos legais, toda aquela assistência que é dada, né? Sim. Eu vou só te dar um exemplo. Ele não pode ser contratado com um valor assim. A base salarial dele é o salário mínimo, só que ele só vai receber as horas trabalhadas. Então, vamos supor, ele pode, no final do mês, receber menos que um salário mínimo. Vamos supor que ele trabalhe 4 horas e tenha o valor hora dele de R$ 4,62, como a gente viu aí pela imprensa veiculando, né? Então, ele vai receber mais ou menos R$13 mensais. E ele só vai poder trabalhar quando for chamado pelo seu... Sim. Mas no caso de uma assessoria, de uma prestação de serviço, de outros tipos de trabalho que a gente sabe que existem dentro das empresas e para empresas, a pessoa estipulando não vou dizer um cachê, né? Mas estipulando um valor pelas horas dela. A empresa aceitando, isso tem que estar constando no contrato, né? Não entendi, pode repetir? A pessoa, por exemplo, ela estabelece, vai receber pelo trabalho dela, cada hora dela, o trabalho dela vale tanto, ela é um autônomo e, vamos supor, 50, não vai ser 4, 50. A empresa, se ela diz aceitar, isso tem que estar constando em papel para poder fazer valer na justiça. Sim, né? Sim, tem que estar constando. Tem um contrato. Existe um contrato por escrito, tá? Tanto para o autônomo quanto para o contrato intermitente. O contrato de boca, chamado tácito, não vale, gente. Tem que ser escritinho mesmo para poder você ter validado os seus direitos. E, doutor, existe algum site, e-mail, que as pessoas possam continuar tirando dúvidas? E eu espero poder contar com o senhor outras vezes aqui, para a gente poder continuar esclarecendo aos ouvintes aqui na Mulher Brasileira. Tá, existe sim. Basiliadvogados.com.br, tá?
O telefone, posso deixar o telefone? Claro, claro. É 25 44 54 30 ou 22 10 51 53. Olha, facinho, 2544-5430 ou 2210-5153. E aí você pode realmente tirar as dúvidas aí em basileadvogados.com.br. Doutor, muito obrigada, doutor Luiz Fernando Neves. Eu espero realmente poder contar com o senhor outras vezes aqui, viu? Feliz ano novo e um excelente dia. Igualmente. Tchau. Tchau. Gente, conversei aqui com o especialista em direito do trabalho, Luiz Fernando Neves. Não vá naquela de contrato tácito falando só de boca a boca, não. É escrito mesmo para poder fazer valer seus direitos, tá bom?